pessoal! Nesse vídeo vamos continuar falando sobre os fenômenos ondulatórios. Vamos falar primeiro sobre a polarização. O que é essa característica de polarização de uma onda? Existem ondas que se propagam em uma, duas ou várias direções e dependendo da sua propagação, a gente pode colocar filtros polarizadores, que a gente chama, que bloqueiam certas direções. Então, a gente pode filtrar direções de propagação de uma onda. Então, o fenômeno de polarização nada mais é do que um filtro que vai bloquear certas direções de propagação de uma onda. Só as ondas transversais podem ser polarizadas. As ondas longitudinais, não. Então, por exemplo, o som é uma onda longitudinal. É uma onda que se propaga na mesma direção da perturbação e não pode ser polarizada. A luz já é uma onda tridimensional, que se propaga em 3 dimensões diferentes. Ela vai se propagar para várias direções e ela pode ser filtrada, ela pode ter algumas direções bloqueadas e ter a sua propagação em uma única direção. A gente pode direcionar essa propagação. Esse desenho está representando justamente isso. Vamos imaginar que isso aqui seja uma lanterna, uma fonte de luz, que é uma onda eletromagnética, que se propaga em várias direções diferentes. Então, essas setinhas representam essas várias direções diferentes. Ao passar por um filtro que bloqueia algumas dessas direções e só deixa passar outras, essa onda vai continuar se propagando, mas com a direção que o filtro permitiu que passasse. Então, nesse caso, a gente tem a representação, é uma representação de uma onda com 3 direções diferentes. Tem uma direção vertical, 2 direções que cruzam com a vertical. Ao passar por esse filtro vertical, que só deixa passar ondas verticais, só a onda vertical consegue passar. As duas ondas que estão cruzando a vertical são bloqueadas. Isso aqui a gente vê, por exemplo, quando a gente usa óculos 3D. O funcionamento do óculos 3D nada mais é do que um polarizador. Aquele óculos ele vai filtrar algumas direções de onda e vai deixar passar outras. E assim a gente consegue ver objetos tridimensionais, objetos com dimensões diferentes, com profundidades diferentes. Aí a gente tem a ideia de que está ali dentro da cena. O óculos de sol, ele também vai funcionar como um polarizador. O que a lente do óculos faz é bloquear algumas direções de incidência da luz que a gente recebe do sol e só deixa passar algumas delas. Então ele bloqueia uma parte e deixa passar uma parte dessa luz. E assim a gente protege nossos olhos. Então um óculos de sol também vai funcionar como um polarizador de onda, no caso, polarizador da onda da luz. Então, a característica de polarização da onda está ligada com o fenômeno pelo qual uma onda, cuja vibração ocorre em vários planos, passa a vibrar num único plano. Então, a polarização é quando a gente bloqueia algumas direções de vibração da onda e deixa passar só um plano de vibração. Outra propriedade das ondas é o fenômeno da difração. O que é o fenômeno da difração? É a capacidade da onda de contornar um obstáculo. São ondas que, quando encontram um obstáculo na sua direção de propagação, ela consegue contornar esse obstáculo e continua se propagando. Um exemplo é a onda sonora. Se você chega no portão da casa de uma pessoa e chama pelo nome dela, uma pessoa que está do outro lado do portão consegue ouvir o som da sua voz chamando por ela. Por quê? Porque a onda sonora, ela tem a capacidade de desviar do muro, contornar esse obstáculo e chegar do outro lado do muro. Esse desenho aqui representa esse fenômeno. Eu tenho uma onda que está se propagando na horizontal, por exemplo, ela está se propagando nessa direção horizontal, ela encontra um obstáculo. A gente pode imaginar esse obstáculo como uma porta que possui uma fenda, um buraquinho da maçaneta aqui. E quando ela encontra esse buraquinho da maçaneta aqui entre o obstáculo da porta, ela consegue continuar se propagando por esse furinho da maçaneta. Quando a gente acende a luz em uma sala e a porta está fechada e a luz passa pela frestinha debaixo da porta,
ou pelo buraco da maçaneta, o que a onda está fazendo é difratando, desviando do obstáculo da porta e passando por essas aberturas. As ondas, elas têm a capacidade de desviar de obstáculos. Uma característica importante de ondas é o princípio de superposição das ondas. O princípio de superposição vai falar o seguinte, que quando a gente tem ondas que se propagam, pulsos que se propagam em uma mesma direção, ao se encontrarem, a gente vai obter ali uma onda resultante, um pulso resultante, que vai ser a soma desses pulsos. Então, se a gente tiver, por exemplo, duas cristas se propagando na mesma direção e em sentidos opostos, quando elas se encontrarem, elas vão criar um novo pulso, que é a soma da amplitude dessas duas cristas. Então, eu vou ter a criação de um novo pulso que possui uma amplitude que é a soma da amplitude das cristas anteriores, a soma da amplitude da onda anterior. Quando isso ocorre, a gente chama de uma interferência construtiva. Então, quando eu tenho dois pulsos que se propagam no mesmo meio, ao se encontrarem, a amplitude de suas cristas ou de seus vales é somada e eu tenho a formação de novo pulso, onde a amplitude desse novo pulso é a soma das amplitudes anteriores. Tem uma interferência construtiva. Agora, se a gente tiver dois pulsos que se propagam em sentidos contrários e tiver uma crista e um vale, ao se encontrarem, o que vai acontecer? Esse vale e essa crista, eles vão se anular. Quando a gente fizer essa soma algébrica, eu tenho uma positiva e uma negativa. Elas vão se anular e eu vou ter o que a gente chama de uma interferência destrutiva. Eu não tenho a formação de nenhum pulso. A crista e o vale, como possuem a mesma amplitude, eles vão se anular. E aí eu tenho a formação de uma interferência destrutiva. Outro fenômeno bem importante é a ressonância. A ressonância, ela vai ocorrer quando uma onda que se propaga em um meio tiver a mesma frequência do meio de propagação. Então, quando a onda se propaga em um meio cuja frequência é igual à sua própria frequência, diz que eles vibram em ressonância. Eles vibram com a mesma frequência. Isso aqui é aplicável, por exemplo, no exame de ressonância magnética, que vai usar essa ressonância de vibração e conceitos magnéticos para analisar órgãos internos da gente, por exemplo. Instrumentos musicais também vão usar muito essa propriedade de propagação de onda. Muitos instrumentos musicais utilizam essa propriedade de ressonância entre a frequência do meio e a frequência da onda para ter uma amplitude maior de som, ter um volume de som mais alto. Na internet, a gente encontra também vídeos de pessoas que cantam próximo a taças de cristais e, ao cantarem com certas frequências que sejam iguais às frequências de vibração dessa taça de cristal, essa taça se rompe. Por quê? Ao cantar com a mesma frequência de vibração da vibração do cristal, aquele meio vai absorver cada vez mais energia. E a taça ela vai vibrar com uma amplitude cada vez maior, com uma onda com amplitude cada vez maior, até que ela se rompe. Então, no fenômeno de ressonância, a gente pode ter a ruptura de materiais quando o meio e o corpo vibram com a mesma frequência. Devido à absorção de energia ser cada vez maior, a amplitude da onda vai aumentando e o corpo pode se romper. Quando engenheiros projetam uma ponte, por exemplo, eles têm que se preocupar com a frequência de vibração dessa ponte, porque se ela entra em ressonância com o meio, a ponte pode se romper. Existem vídeos na internet que mostram esse fenômeno de ressonância também. Então, com esses fenômenos, a gente encerra essa parte de fenômenos ondulatórios.